Vamos começar a analisar as qualificadoras? Primeira qualificadora, parágrafo 4º, inciso 1, que é o furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo, ok? Anotem, destruição ou rompimento de obstáculo. Aqui é a violência contra o obstáculo, violência contra o obstáculo, ok? É a danificação de obstáculo. Então, rompimento ou destruição de obstáculo, leia-se danificação de obstáculo. Ok? A lei fala destruir ou romper. Destruir é a danificação total do obstáculo. Destruir, danificação total. Então, explodiu a porta. Para entrar na casa, explodiu a porta, aquela porta virou pó. Virou um monte de caco. Suma, explodiu. Destruição total, a coisa perde a essência. E a lei fala destruir ou romper. Romper é a danificação parcial. Parcial. Então ele arrombou a porta, danificou a porta. Então, danificação total, destruir. Danificação parcial, romper. Percebo que ambos exigem a violência contra obstáculo. Ok? Então pega um pé de cabra e abre a porta. Então ele rompeu. Ele danificou parcialmente. Ok? O crime de dano, que ele danificou a porta, no exemplo. O crime de dano é absorvido. É absorvido porque já funciona como qualificadora do furto. Então o crime de dano é absorvido, porque já funciona como qualificadora. Quando um crime funciona como qualificadora de outro, se um crime funciona como qualificadora de outro, ele é absorvido pelo princípio da, qual é? Subsidiariedade tácita. Vocês já iam falar consunção, né? Mas tecnicamente é subsidiariedade tácita. Quando um crime funciona como elemento, qualificadora, causa de aumento de pena. Ele é absorvido. E aqui o crime de dano funciona como qualificador. Então é absorvido pelo princípio da subsidiariedade tácita. Ok? Este furto, ele deixa vestígios, é preciso exame de corpo de delito. Artigo 171 do Código de Processo Penal, hein? Tem que fazer o exame de corpo de delito para incidência da qualificadora. Exame de corpo de delito direto ou indireto. Sem o exame de corpo de delito, nada de qualificadora. O juiz não pode aplicar a qualificadora sem o exame de corpo de delito. Ok? Muito bem. Vejam só, a lei fala destruir ou romper obstáculo. Seria uma violência contra o obstáculo. A violência contra a própria res furtiva. Furto simples. Eu não posso fazer analogia em Malam Partem. A lei fala violência contra obstáculo. Destruir ou romper obstáculo. Se o sujeito aplica violência contra a própria coisa furtada, furto simples. Ok? Por exemplo aí, ele vai furtar uma árvore, ele serra a árvore. Ele serra a árvore para furtá-la. Violência contra a própria coisa. Furto simples. Tem um pano na peça, ele vai lá e corta o pano. Furto simples. Então, a violência contra a própria coisa, o furto é simples. Ok? Igualmente, o furto é simples quando houver remoção de obstáculo. Remoção de obstáculo seria deslocar o obstáculo sem qualquer danificação. Porque se houver danificação parcial, já é romper. Já é romper, já tem a qualificadora. Então, remoção é deslocar o obstáculo sem qualquer danificação. Sabe aquele ladrão cuidadoso? Cuidadoso. Então, para entrar numa casa, em vez de chegar com o pé de cabra, arrombar a porta, meter o pé na porta, não, ele é cuidadoso. Ele vai lá, com uma chave de fenda, ele desparafusa a porta, não destruiu nada, ele desparafusou e entrou. Foi premiado, furto simples. Furto simples. Ok? Tem o farol de automóvel, ele vai furtar o farol de automóvel, em vez de arrancar com tudo, não, ele vai lá, desparafusa. Furto simples. Imaginemos o seguinte, tem uma lancha amarrada numa corrente. Se ele vai lá uma lancha amarrada numa corda, vamos lá, lancha amarrada numa corda. Ele vai lá e corta a corda.
Destruiu o obstáculo, furto qualificado. Agora, se ele vai lá, desata o nó da corda, vejam só, em vez de cortar, ele desatou, ele removeu o obstáculo, daí é furto simples. Se ele corta a corda, ele destruiu o obstáculo, ele rompeu o obstáculo, daí furto qualificado. Agora, se ele desata o nó, daí o furto é simples. Ok? Bom, obstáculo é aquilo que obsta a subtração. Tem vários exemplos aí que a gente pode dar. Então, por exemplo, vai furtar o carro, corta o fio do alarme do carro. Corta o fio do alarme do carro, destrui o obstáculo. Vai furtar uma casa, tem um cachorro, lá ele mata o cachorro. O exemplo de Magalhães de Noronha, hein? Magalhães de Noronha dá o exemplo. Está no livro dele. O sujeito matou o cachorro para poder furtar a residência. O cachorro é um obstáculo. O obstáculo é aquilo que obsta, que dificulta a subtração. Ok? Muito bem. Tem a trava da direção do carro. O sujeito vai lá e quebra aquela trava para poder furtar o carro. Furto qualificado. Cortar o alarme. Ok? Bom, o que é exatamente obstáculo? Vamos lá. Tem duas correntes sobre o conceito de obstáculo. Tem a corrente tradicional do Nelson Hungria, que ele diz o seguinte: obstáculo é aquilo que é exterior à coisa e não inerente a ela. Anotar? Obstáculo é aquilo que é exterior à coisa e não inerente a ela. É aquilo que está fora da coisa e não inerente a ela. Ok? Essa é a posição clássica aí do Nelson Hungria. Obstáculo é aquilo que está fora da coisa, é o que é exterior à coisa. Então aí surge a seguinte questão. O sujeito, para furtar o carro, ele quebra o vidro do carro. Quebrou o vidro do carro para poder furtar o carro. O vidro é inerente ao carro, o vidro não é exterior ao carro. Então o furto é simples. Se ele quebra o vidro para furtar o carro, o furto é simples porque o vidro não é obstáculo, porque o vidro é inerente ao carro. O vidro é uma peça do carro. Ok? Então o furto é simples. Se ele quebra o vidro para furtar o carro, furto simples. Agora, se ele quebra o vidro para furtar o toca-CD, em tese seria qualificado, porque o vidro é exterior em relação ao toca-CD. Em tese seria qualificado. Mas, por uma questão lógica, teria que ser simples também. Porque se ele quebra o vidro para furtar o carro, bem maior, o furto é simples. Se quebra o vidro para furtar o toca-CD, tem que ser simples também. O direito não pode ter uma interpretação ilógica. O direito não pode agasalhar uma interpretação ilógica. Quer dizer, ele quebra o vidro para furtar o carro, e o carro tem inclusive toca-CD. Tem inclusive toca-CD no carro. Quebrou o vidro e levou o carro todo. Furto simples. Agora, se ele quebra o vidro para levar só o toca-CD, ser qualificado, seria ilógico. Iria estimular furtar o carro. É melhor levar o carro, então. Iria estimular furto de carro. Então, para essa corrente, o obstáculo é aquilo que é exterior à coisa e não inerente a ela. Portanto, nessa questão, quebra um vidro para furtar o carro, furto simples. Logo, para furtar o toca-CD ou coisas que estejam dentro do carro, também teria que ser simples, por questão lógica, para que não haja estímulo ao furto do carro. Ok? Segunda corrente. Obstáculo é aquilo que obsta, que dificulta a subtração. Obstáculo é tudo aquilo que visa dificultar a subtração. Pouco importa se é exterior ou inerente à própria coisa. Ok? Obstáculo é aquilo que dificulta a subtração. Pouco importa se é exterior ou inerente à própria coisa. Ok? Então o vidro é um obstáculo em relação ao carro. Logo, nesse exemplo, o furto seria qualificado, quer se furte o carro, quer se furte o toca-CD, o furto seria qualificado nas duas situações. Ok? Porque o obstáculo é aquilo que visa dificultar a subtração. Ok? Essa corrente é a mais correta. Ok? É a que tem mais adeptos, inclusive na jurisprudência. Muito bem, ok? Uma outra questão interessante é a seguinte. Mais duas questões. O ladrão, ele entrou na casa, mas não destruiu o obstáculo, a porta estava aberta, ele entrou. Estava aberta a porta, ele entrou. Ok? Daí ele começou a furtar as coisas.
Daí um vento bateu a porta, trancou a porta, ele está trancado lá dentro. Para sair do local com a ré furtiva, ele destrói a porta, ele destrói o obstáculo na saída, não é na entrada, para poder sair com os objetos. O furto é simples ou qualificado? Primeira corrente, simples, pois só será qualificado se a violência for antecedente ou concomitante. Isto é, se ele aplicar a violência antes de entrar ou no momento em que está entrando no local. Quer dizer, a violência contra a coisa, né? Ele tem que destruir ou romper o obstáculo antes ou durante. A violência posterior não admite. Segunda corrente. A violência contra o obstáculo pode ser antecedente, concomitante ou subsequente, desde que seja antes da consumação. Desde que ele destrua ou rompa o obstáculo antes de consumar, incide a qualificadora. Então, no caso, o furto ainda não estava consumado, então incidiria a qualificadora, ok? Então, essa questão então é interessante. Então, ladrão, porta aberta, o ladrão entrou, na hora da saída ele teve que destruir o obstáculo para sair com a res furtiva. Primeira corrente, furto simples, porque ele teria que destruir ou romper o obstáculo antes ou durante. Isto é, uma violência antecedente ou concomitante, e não subsequente. Segunda corrente, a violência pode ser antecedente, concomitante e inclusive subsequente, desde que antes da consumação. Desde que aplicada antes da consumação. Ok?